Então, a gente escolhe as pesquisas em profundidade. Muitas empresas de mercado fazem a conta de demanda, que a Urban faz, através de pesquisas quantitativas. Então, ela pega o universo para determinado objeto, seja para usuários do shopping, seja para comprar uma casa, seja para usar uma cadeira, e faz uma quantitativa. Ela pega o universo, faz uma conta estatística amostral e fala, vou conversar com X pessoas para dizer quantas pessoas vão consumir aquele objeto. Estão aptas ou não aptas a consumir? Quantas vão dizer sim, quantas vão dizer não, quantas pessoas é. E aí está o diferencial da Urban. A Urban criou realmente uma metodologia toda própria para desenvolver esses cálculos. E aí também é um mistério Urban as contas. Então, como a gente cria? E a gente atrela essas contas ao comportamento. Então, toda a conta que é feita de quantas pessoas tem no universo, quantas pessoas são aptas a comprar, quantas não são, quais podem ser impactadas, quais não, é uma conta estatística também, é uma quantitativa, não deixa de ser, porque vai dar um padrão estatístico e é feita através de contas estatísticas, mas não é aquela quântica que eu vou perguntar para as pessoas. E junto a ela a gente atrela o padrão comportamental para entender o viés de sim e não, o porquê que naquele momento determinadas pessoas estão aptas a ir no shopping ou que faz com que elas não estejam, para validar o nosso número estatístico. Quer dizer, não se trata simplesmente de você ter uma informação numérica, quantitativa, e uma informação qualitativa, comportamental. Existe uma metodologia que casa isso daí. Exatamente. A gente casa todas as informações, aí vestindo o olhar da Urban, vestindo o olhar do nosso cliente, para ver o que no comportamento extraído de determinada cidade e na demanda extraída de determinada cidade, e a gente encaixa para criar o melhor produto. Ou minimizar ao máximo os riscos de determinado produto, ou qual é a cereja do bolo do determinado produto, e o que a gente tem que, como que a gente esconde o queimadinho da forma do bolo, o que a gente coloca ali para minimizar um pouco o problema que a gente tem. Às vezes a gente tem sim um problema em alguns produtos. E eu sei que esse plano comportamental ele é composto por três digamos assim, subitens. Os nossos triângulos. Os nossos triângulos que existem até naquele... Quais são esses itens que compõem o plano comportamental? Aquela questão que você tinha me feito, que eu falei que eu ia esquecer, né? Que vem um pouco na lógica e nas palavras e nos conceitos que a Urban tem, que são as de centralidade, qualidade de vida, cidade mental. Qualidade de vida é exatamente isso, qualidade de vida. E lembrando que qualidade de vida é um assunto muito relativo, por isso que a gente sempre tem que entender o que é qualidade de vida para aquele nicho que a gente está estudando. Porque para mim, qualidade de vida é morar em São Paulo. Tenho certeza que uma grande parte da população é detestável morar em São Paulo. É o oposto da existência da qualidade de vida. Então, o que é qualidade de vida e como buscar a qualidade de vida? Você pode estar num lugar odioso e ter qualidade de vida, porque dentro da sua casa você consegue criar um ambiente para você com qualidade de vida. Esse é um dos nossos conceitos. Primeiro conceito é descobrir o que é qualidade de vida. O que ele valora em termos de qualidade de vida aquela pessoa que está sendo entrevistada. Aí, exatamente. Como funciona a qualidade de vida ali. Depois a gente tem aquela ideia da cidade mental que é fantástica. Vem do Kevin Lynch, a gente se apropriou e fez algumas mudanças para entender como que as pessoas se comportam no tecido urbano. E aí serve para várias coisas, desde para ajudar em campanhas publicitárias, para entender se o ponto está fora ou dentro da cidade mental. O que é cidade mental? Cidade mental é toda cidade que a gente absorve, ou a cidade que existe no nosso cotidiano, no nosso uso. E aí eu posso fazer uma brincadeira com quem estiver assistindo a gente, né? Que eu sempre falo que para ficar fácil, imagina a cidade que você mora, a cidade que você tá, imagina a sua casa, aí você sai, acorda de manhã, toma banho, escova o dente e vai pro trabalho, pega a rua, Avenida X, vai pro trabalho, aí volta pra casa, leva o filho pra escola, passa no supermercado, volta pra casa, não quer fazer janta, vai no barzinho, no restaurante jantar com a família, passa no cinema, volta pra casa. Todos esses pontos, essas vias, fazem parte da sua cidade mental. Essa é a sua cidade mental e basicamente é a cidade que acaba existindo para você. Portanto, se eu te comentar sobre um ponto que está fora desse eixo, lá na outra zona da cidade, lá no outro canto da cidade, está fora da sua cidade mental. Você vai ter um pouco mais de dificuldade de imaginar. Então, se eu disser, fica 2 quarteirões da escola do seu filho, você pode não saber o nome da rua, mas você sabe mais ou menos onde está. Faz parte da sua cidade mental. Então, se eu falar, está 2 quarteirões lá naquela escola X, você nunca nem ouviu falar,
você vai ter grande dificuldade. Aí vai ter que recorrer ao Google para saber cadê. Isso é mais verdadeiro ainda quando você fala nas grandes metrópoles, né? São Paulo, por exemplo, eu digo que existem milhões de cidades dentro de São Paulo, né? Eu vivo numa cidade que é totalmente diferente de quem vive na Zona Norte, na Zona Leste, na Zona Sul, sei lá, totalmente na Zona Oeste, perdão, como na Zona Sul, ou quem mora em Alphaville, por exemplo, que já não é São Paulo, mas é outra cidade diferente, né? A gente às vezes acha pontos de cruzamento, então onde a sua cidade cruza com o pessoal de Alphaville, por exemplo, o Shopping Morumbi. Então pode acontecer de as pessoas de lá, agora eles estão com os shoppings melhores, mas antes eles vinham para o Morumbi, por exemplo, o Shopping Ibirapuera, o Guatemi, que eram mais fáceis. O Vila Lobos também surgiu para atender um pouco essa que são shoppings, às vezes, que você, estando na Zona Oeste, na Zona Sul, acaba indo. Então, são pontos de convergência. Então, se eu quisesse fazer um produto, uma caneta, que seja, mas se eu quisesse atingir gente de Alphaville mais da Zona Sul, de repente, esse shopping era um lugar para achar os dois públicos. Em cidades menores, também acontece para determinados produtos. Muitas cidades, diferentemente de São Paulo, têm um centro só, que são as centralidades. Então, a cidade não comporta outro centro. Então, onde está o comércio, onde estão as empresas, os comércios e serviços. Cidades muito menores, muitas vezes, não comportam dois centros, porque não tem gente para movimentar tantas coisas. E isso também é um indício, muitas vezes, de que a cidade vai crescendo, quando essas coisas começam a aparecer em outros lugares. Mas existe também uma cidade mental, porque ela está atrelada ao seu local de moradia, a proximidade que você usa. Então, quando eu estou comercializando um produto para outro eixo da cidade, é importante entender que, para determinado público que eu quero, mesmo que o centro seja único, todo o eixo de deslocamento dele, por exemplo, está na Zona Norte. Meu terreno está lá no quilômetro 10, na Zona Sul. Como deslocar essas pessoas para a Zona Sul? Então, serve para a gente enxergar várias coisas para o nosso objeto de estudo. É fantástico. Mais algum conceito que a gente tem que explicar? Eu acho que junto com a cidade mental, eu acabei falando que é essa questão da centralidade, que é quando começam a nascer novos polos, e esses polos movimentam a economia, movimentam o crescimento, movimentam várias coisas. São Paulo é muito nítido os vários polos, e a gente sempre comenta lá no escritório, o polo, Centro, Paulista, Faria Lima, Berrini, são centralidades. São centralidades. Esse é o conceito de centralidade. São quase que espaços onde agregam comércio, serviço, shopping, moradia. As coisas começam a acontecer ali naquele entorno, exatamente. Claro, a gente continua sempre tendo os bairros extremamente de moradias, que tem uma padaria, mas eles são sempre permeados por centralidades. Cidades menores, geralmente uma centralidade, e a cidade começa a crescer em torno dela. Ok. Caetano, nosso programa está chegando ao fim, aí eu quero saber se a gente tem aí pegar uma última participação, aí você vai ser o responsável por sortear. Eu não tenho agora perguntas, mas eu queria agradecer o pessoal que participou e de repente colocar na nossa tela os contatos da Urban Systems, mandar um abraço aqui para o Rodrigues, a Milene, o Souza, a Fabi e o Adriano São Paulo, que mandou comentários também pelo Twitter. E aí eu queria pedir para o pessoal da suíte se eles podem colocar os contatos da Urban, tá aí na tela, www.urbansystems.com.br, para vocês assistirem essa entrevista e as outras anteriores que estão disponíveis todas lá, o nosso canal no YouTube, que é youtube.com/urbansystems, e o nosso Twitter, que é @urban_systems. Bom, eu já vou me despedindo por aqui. Obrigado a todos que participaram e até terça que vem. Ok. Eu agradeço muito a Nami Casava, que é coordenadora da Urban Systems. Nami, obrigado pela tua entrevista aqui no UrbanView. Obrigada obrigada a todo mundo que assistiu. Se alguém tiver alguma dúvida, a gente está disponível lá na Urban para conversar também sobre vários outros assuntos. A gente tem aí os dados que o Caetano pediu para colocar na tela. Se alguém ficou com alguma dúvida, coisa e tal, é só mandar um e-mail aí que a gente responde. Então a gente está de volta aqui na próxima terça-feira, a partir das 10 horas da manhã, com mais uma entrevista ao vivo no programa UrbanView. Até lá, a gente se vê.